Comentamos o Apocalipse dos capítulos 1 ao 3, terminamos de falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse e agora a pergunta que eu vou responder tomando 2 ou 3 vídeos é a seguinte: como devemos ler o Apocalipse daqui para frente? Dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Então, como devemos ler o Apocalipse daqui para frente? A primeira resposta é a seguinte: considerando que ele, o livro, está dividido em 7 visões recebidas pelo apóstolo João. Sim, todo o livro do Apocalipse está dividido nessas 7 visões que João recebe. A primeira visão abrange os capítulos 1 a 3. Se você der uma olhada em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, você vai ver quando o apóstolo diz: voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi. Aí começa a primeira visão e ela vai até o final do capítulo 3. A segunda visão que o apóstolo recebe, ela abrange os capítulos 4 a 7 e começa no capítulo 4, versículo 1, onde temos escrito: depois destas coisas olhei. E aí ele recebe a segunda visão, que engloba os capítulos 4 a 7. A terceira visão, ela está nos capítulos 8 a 11. Você vai lá em Apocalipse 8, versículo 2, e começa assim o versículo: então vi, e aqui tem início a terceira visão, que vai até o final do capítulo 11. A quarta visão, ela está nos capítulos 12 a 14. Se você der uma olhada em Apocalipse 12, versículo 1, começa assim o versículo: viu-se, e aí temos o início da quarta visão. A quinta visão, ela engloba os capítulos 15 e 16. Basta ir ao capítulo 15 de Apocalipse, versículo 1, que começa assim: vi, e aí temos a quinta visão, que está nos capítulos 15 e 16. A sexta e penúltima visão, ela abrange os capítulos 17 a 19. Se você der uma olhada em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, está escrito assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi. Então aqui tem início a sexta visão, que termina no capítulo 19. E por fim, temos a sétima e última visão, que abrange os capítulos 20 a 22 e começa no capítulo 20, versículo 1, quando temos escrito: então vi. Portanto, o livro todo do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, está dividido em 7 visões nessa configuração que eu acabei de dar para vocês. Continuando a responder a pergunta: como devemos ler o Apocalipse daqui para frente? Segunda resposta: considerando que cada uma dessas 7 visões trata do mesmo período. Qual período, professor? A era da igreja. Cada visão, ela abrange toda a era da igreja, do seu início ao fim. Por isso que cada visão termina geralmente com a volta de Cristo ou com algo relacionado à consumação de todas as coisas. A única exceção, de fato, é justamente a primeira visão, que fala das 7 igrejas do Apocalipse. Então vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. A primeira visão, que trata das 7 igrejas, como nós acabamos de estudar, ela fala sobre coisas que acontecem e acontecerão com todas as igrejas durante toda a era da igreja. Você observou isso durante o estudo? Não é à toa que os pastores nas igrejas, em geral, eles pregam essas mesmas mensagens das 7 igrejas do Apocalipse o tempo todo. Durante toda a era da igreja, as igrejas vão ouvir essa mensagem de Apocalipse 2 e 3. Por quê? Justamente porque essa mensagem tem a ver com toda a igreja durante toda a era da igreja até Jesus voltar. Então as igrejas do primeiro século, elas ouviram essa mensagem do Apocalipse 2 e 3? Ouviram. E serviu para elas? Serviu. Tinha a ver com a história da igreja? Tem tudo a ver. Porque os problemas que aconteceram nas 7 igrejas,
eles simplesmente se repetem de uma forma ou de outra em todas as igrejas que já existiram, que existem e que vão existir ainda. Por isso também que cada uma das cartas às 7 igrejas termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o lógico seria assim: terminou de escrever a epístola aos Efésios, o certo seria dizer assim: quem tem espírito, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja de Éfeso. Mas não, mesmo que a carta seja direcionada para uma igreja específica, no final sempre vem: ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a mensagem ela serve para todas as igrejas, não só para a igreja de Éfeso, que foi a primeira destinatária, mas todas as igrejas de todas as épocas durante toda a era da igreja. Compreende? E vai ser assim até a volta de Cristo. Ao final desta visão das 7 igrejas, embora não haja uma menção à volta de Cristo ou à consumação, que é o que vai acontecer no fim da era da igreja, todo mundo sabe que as mensagens às 7 igrejas, elas vão ser pregadas até quando? Até a ocasião em que Cristo vai voltar. Enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto estivermos na era da igreja, vamos ficar pregando a palavra de Deus, a mensagem de Deus, procurando assim trazer os eleitos e cumprir a missão que Cristo nos deu. Continuando, na segunda visão, nós ficamos sabendo, entre outras coisas, o que acontece no céu. Se você for lá, você vai ver isso. A segunda visão traz coisas que acontecem no céu, mas que acontecem no céu durante toda a era da igreja também. É como eu disse, cada visão abrange a era da igreja. Então, tudo que você vai ver lá diz respeito a coisas desse nosso período, do período da era da igreja. E como é que termina a segunda visão? Termina com o que acontece no final da era da igreja. O que acontece? A volta de Cristo, ou a consumação de todas as coisas. Quer ver? Olha o relato final da segunda visão. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. Diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso te faz lembrar alguma coisa? Essas palavras aqui do capítulo 7 da segunda visão? Te faz lembrar que essa aqui é uma alusão ao que vai se dar na consumação de todas as coisas. Lá na nova terra, isso vai acontecer. Mas por que isso é citado no final do capítulo 7? Porque é como eu falei para vocês, cada visão abrange toda a era da igreja. E como é que termina a era da igreja? Com a volta de Cristo ou com a consumação de todas as coisas. Quer confirmar isso? Vá lá em Apocalipse 21, versículo 4. Diz lá: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tá vendo? No capítulo 7, 17 diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E no capítulo 21, versículo 4 diz a mesma coisa: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha aqui em Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio da água da vida, que aparece na nova terra, lá em Apocalipse 22, ele também está aqui, no capítulo 7, versículo 17. Olha o que diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Então, no capítulo 7, no final do capítulo 7, no final da segunda visão, nós temos o quê? Nós temos a menção de algo relacionado ao fim da era da igreja. Por quê? Você já sabe a resposta. Porque cada visão abrange toda a era da igreja e termina com o que acontece no final da era da igreja. Ou menciona a volta de Cristo, ou então menciona algo relacionado à consumação. Mais exemplo, na terceira visão, conhecemos o que? As 7 trombetas, que são tocadas em que período? São tocadas durante toda a era da igreja. Você sabia disso?
Durante toda a era da igreja, as 7 trombetas são tocadas. O que são as 7 trombetas, professor? As 7 trombetas são anúncios de coisas que Deus vai fazer em sua soberania. Então, durante toda a era da igreja, nós ouvimos tocando a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta, a sexta e a 7ª trombeta, que é a última trombeta, ela só vai tocar quando? No final da era da igreja, quando Cristo voltar. Porque a 7ª trombeta é aquela que anuncia a volta de Cristo. Agora veja aqui o que diz Apocalipse 11, no final de Apocalipse 11, que traz a terceira visão. Capítulo 11, versículo 15 a 18. O 7º anjo tocou a trombeta. Então, que trombeta é essa? É a 7ª, porque foi tocada pelo 7º anjo. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não está falando aqui sobre a consumação, a volta de Cristo? Ah, não tenho certeza, professor. Então vamos continuar lendo. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Cristo, ele já reina hoje. No final do Evangelho de Mateus, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porém, quando ele voltar, esse reinado dele será explícito, será visível para todos e sobre todos. É desse reinado aqui, referente à segunda vinda de Cristo, que o texto está falando. Versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Olha só. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para quê? Para serem julgados os mortos. Não está falando aqui do fim da era da igreja? Com certeza, pois é somente no fim da era da igreja que os mortos serão julgados. E continua: para se dar o galardão. Olha, chegou o tempo determinado para quê? Para se dar o galardão. E quando é que vai se dar o galardão? De novo, no fim da era da igreja. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Quando é que vai haver a destruição dos inimigos de Deus? Na consumação de todas as coisas. Então você vê que cada visão, ela abrange realmente a era da igreja e termina mencionando algo relacionado ao fim da era da igreja. É por isso que às vezes as pessoas não entendem por que no Apocalipse aparece Jesus voltando mais de uma vez. Ah, Jesus volta aqui, volta ali, volta acolá. Jesus volta 3, 4, 5 vezes. Como é que pode isso? Na verdade, Jesus volta só uma vez. Mas como cada visão aborda toda a era da igreja, incluindo o final da era da igreja, então é por isso que parece que Jesus volta mais de uma vez. Parece que ele volta mais de uma vez. Parece que há mais de um juízo final. Compreende agora? São visões que tratam do mesmo período. Do mesmo período. Cada visão, repito, aborda toda a era da igreja. Ao final de cada uma delas, temos alguma alusão à volta de Cristo, ou à consumação de todas as coisas. E sendo que a visão seguinte, o que ela faz? Ela volta ao início da era da igreja, trazendo alguma informação nova sobre esse período. Não devemos ler o Apocalipse como se ele estivesse seguindo uma ordem cronológica, porque senão nós vamos cair em erro. Apocalipse capítulo 11, por exemplo, como eu acabei de ver aqui com vocês, ele termina com a volta de Cristo, não é verdade? E o capítulo 12, que dá início a uma nova visão, como é que ele se inicia? Ele se inicia com a menção do nascimento de Cristo. E quando é que acontece o nascimento de Cristo? Acontece somente no início da era da igreja. Então, como é que você vai entender que o capítulo 11 termina com a volta de Cristo e no capítulo 12 começa com Cristo ainda pequeno, recém-nascido? Como é que você explica isso?
Não dá para ler o Apocalipse em ordem cronológica. Temos de lê-lo como se ele trouxesse visões separadas, mas que tratam do mesmo período da era da igreja. Cada visão dessas que nós vemos, elas trazem uma perspectiva diferente dessa era. Elas trazem mais informações sobre essa era. Então, por exemplo, numa visão, vai falar sobre a era da igreja. Sim, mas vai falar sobre o quê? Vai falar alguma coisa sobre o juízo de Deus no final dos tempos. Ok. Você vai para outra visão, de novo fala sobre o juízo, mas dá uma informação que a visão anterior não deu. Informa mais alguma coisa sobre o juízo que a visão anterior não trouxe. Então, o que você conclui daí? Que as visões, à medida que elas vão sendo apresentadas, elas acrescentam informações aos mesmos assuntos. Então, se nós temos a menção da volta de Cristo numa visão, na outra visão nós vamos ter de novo a volta de Cristo com novas informações, coisa que a outra visão não disse. Portanto, essa forma de ler o livro é a melhor forma de entender o Apocalipse. Por isso que o canal EBC vai adotá-la. Essa forma de ler o livro ficou conhecida como paralelismo progressivo. Por que, professor, paralelismo progressivo? Porque as visões, essas 7 visões, elas são paralelas, por isso que fala paralelismo. Elas são paralelas, não são lineares ou cronológicas, isto é, não seguem uma linha cronológica, uma linha reta. Não, elas tratam do mesmo período e estão uma do lado da outra. São visões paralelas e cada visão, como eu acabei de falar, acrescenta mais e mais informações. Por isso que fala paralelismo progressivo, porque é uma progressão nas informações. Cada assunto da era da igreja que é tratado numa visão, na outra visão, esse mesmo assunto recebe mais informações para você entendê-lo melhor. Na próxima aula, continuarei mostrando para vocês como isso se dá nas outras visões também. Nós falamos aqui nesta aula até a visão de número 3, a terceira visão. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que também a quarta visão, a quinta visão, a sexta visão e a sétima visão, elas também tratam do período da era da igreja. Sempre, repito, com cada visão que vem a seguir, acrescentando informações aos assuntos das visões anteriores. Até lá!